quero compartilhar um texto com os irmãos, amém? Eu quero compartilhar um texto. Romanos, capítulo de número 3. Romanos 3. Nós iremos ler a partir do verso 23. Romanos, capítulo 3, o verso de número 23. Iremos ler alguns versículos e será a bênção de Deus, amém? Enquanto você procura aí, enquanto você já acha o seu texto, abra sua Bíblia, acompanhe aí, será a bênção de Deus. Enquanto você procura aí, eu irei fazer uma oração agora, amém? Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade. A oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de pregar a Tua palavra, de falar do Teu amor, pela porta que o Senhor nos abriu, Senhor, que é, Senhor, pela internet, Senhor, que através desse vídeo, Senhor, desta live, muitas vidas serão alcançadas. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra irá, Senhor, adentrar lares, adentrar em famílias, corações, irá mudar, Senhor, tudo, Senhor, e o nome do Senhor será glorificado no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 3, no seu versículo de número 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, nós iremos falar aqui a vocês no dia de hoje, nessa noite, por intermédio dessa live, falaremos aqui sobre a justificação. O homem, ele é justificado por Jesus Cristo. O ato de Cristo na cruz, ele foi a remissão, aponta a justificação do homem. Ninguém pode se justificar. Olha o que acontece. Quantas das vezes nós adentramos num problema e a primeira coisa que queremos fazer é nos justificar. Não foi eu. Eu não estava lá. Olha, não é assim. Olha, mas não aconteceu dessa forma. Mas eu posso falar? Entenda uma coisa, que quem nos justifica é Deus. É verdade. É Deus quem nos justifica. E nós iremos aprender isso aqui nessa noite. Que a justificação, ela só vem por intermédio de Cristo. Nós lemos um texto aonde nós iniciamos da seguinte forma: ora, verso de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, ninguém aqui, nem eu, qualquer um que está aqui, ninguém aqui consegue se justificar. Todos pecaram. O pecado, ele se dá origem em Lúcifer. Quando ainda no céu, como querubim ungido, ele se rebela contra Deus. Então, o pecado, ele se dá origem em Lúcifer. Porém, ele induz o homem agora, o Adão no Éden, a pecar. Em que aspecto? Ele vai enganar a mulher, porque a ordem de Deus era: não coma desse fruto. E qual foi a ação deles? Satanás enganou a mulher, mas a mulher estava debaixo da submissão de Adão. Então, tudo que a mulher fizesse que Adão não estivesse vendo, era culpa de Adão.
Por isso que a Bíblia, em Romanos 5:23, vai dizer, por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, foi por Adão. A Eva estava debaixo da submissão de Adão. Então a responsabilidade de Adão era sobre Eva, era sobre o jardim. Então tudo que acontecesse, a culpa era de Adão, sim. E isso é uma síndrome de Adão. Olha o que nós temos feito para poder tentar nos justificar. A culpa não é minha. Não foi eu. Foi a Eva. É verdade. E não é assim. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado. Então, verso 23. Todos foram destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Mas a Bíblia diz que Jesus, na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ou seja, ele estava nos dando uma nova oportunidade. É isso que Cristo está fazendo contigo nessa noite. Você que está assistindo a nossa live, você que está compartilhando aí, você que chegou agora de paraquedas. Jesus está te dando uma oportunidade. Jesus está cuidando do teu lar, da tua casa, da tua família. Ele está dizendo para ti nessa noite, eu posso te justificar. Ninguém vai te justificar. Ainda que tenha alguns que estão querendo ser justificador, mas só tem uma pessoa neste mundo que veio e que já foi, mas que ainda permanece em nós, que é o Jesus Cristo. Esse é o justificador da nossa alma. Ninguém pode nos justificar se não for Jesus. Verso de número 24. Sendo justificados gratuitamente. O preço da cruz foi de vida, foi de sangue, mas ele não nos cobrou nada. É gratuito. Como é que eu posso ser justificado, irmão William? É simples. É só você entregar sua vida para Jesus, que ele vai começar a cuidar de você, vai começar a te justificar. Em vez de você querer se justificar para o seu patrão na empresa, Jesus já vai antecipar você, vai assim, fica tranquilo, que eu vou lá e vou te justificar. Quando você chegar lá, a situação já vai estar normal, porque Jesus é aquele que justifica aqui, justifica no céu. Olha o que vai dizer Atos capítulo 13, verso de número 39. Atos 13, 39, diz assim: e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, a lei no Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela trazia um peso. A Bíblia diz que pela lei todos pecaram. Pela lei todos pecaram. Mas se a lei não estava trazendo justificação, por ele, olha isso, por quem? Por Jesus. Só por Jesus temos justificação. E quem pode receber essa justificação? Aquele que crê. Se você crê aí agora, você está sendo justificado. Se você crê, Jesus pode te justificar hoje, pode justificar a tua casa, pode justificar a tua vida. Diz a Bíblia que quando Paulo estava preso, o carcereiro ficou perplexo, todo mundo estava fugindo. Ele disse assim: fica tranquilo, se tu creres, hoje Jesus vai justificar, será salvo tu e a tua casa. Isso é justificação. É só Jesus quem justifica o homem. É só Jesus que traz vida para o lar. É só Jesus que traz justificação para a tua família. Ninguém vai te justificar se não for Jesus. Quem pode ser justificado? Aquele que crê. Aquele que crê. Então tem um padrão. Se o padrão é crer em Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Se você crer, Jesus vai te salvar hoje. Se você crer, ele vai entrar na tua casa hoje. Se você crer, Jesus vai mudar de patamar a tua vida hoje. Vai te levar no bema, um patamar elevado, sobrenatural. Deus vai começar a entrar com vida, com uma abundância de prazeres. E o nome do Senhor será glorificado, porque é Ele que é o nosso justificador. Mas tem um padrão. O padrão é, tem que crer. Tem que crer. Isso foi até para o batismo. Se crer. E isso vai muito mais além. Até para ir para o céu. Se crer, verás a glória de Deus. Aquele que crê, será batizado. Então, olha aí. Há um padrão para o batismo. Há um padrão para ir para o céu. E há um padrão para ser justificado. Qual é o padrão?
Crer. Né, vai? O padrão é? Crer. Crer. É crer. Se você não crê, não tem como. Não tem como você subir ao céu. Não tem como você chegar até o sublime Deus. Para chegar lá, você precisa crer em Jesus. Interessante que a salvação e a justificação, ela é condicional. Qual é a condição para sermos justificados? A condição para sermos justificados é Cristo. Então, Cristo é a nossa condição. Se fosse sem Cristo, não vai. Cristo é a nossa justificação. Cristo é a nossa salvação. Então, a condição aqui é Cristo. Você precisa crer em Cristo. Verso de número 25. O qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, a aspersão, ou seja, o sangue de Jesus Cristo é para a purificação dos nossos pecados. Se eu cortar o braço do irmão Wagner aqui agora, o sangue dele vai me sujar. Porque o sangue dele não tem poder para me justificar de nada. E nem para limpar os meus pecados. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, nele há poder. Poder de purificação, poder de regeneração, poder de justificação e poder para limpar. Apocalipse, capítulo 19, no verso 13, diz assim: E havia um com veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Ali está mencionando Jesus. A veste salpicada de sangue é para trazer a nós purificação de pecado. Não há outro sangue que te purifica se não for o sangue de Jesus. Por isso que o verso de número 20 está dizendo, o qual propôs. Deus é quem propôs isso. Então isso não é propósito de homem. Isso é propósito de Deus. A Deus propôs lá no céu. Então, ou seja, essa obra não é terrena. Essa obra, ela é divina. Isso vem do céu. Isso é propósito de Deus. Do céu, Deus propôs o sangue de Deus. Deus falou da seguinte forma, olha, precisamos de um plano maior. E um plano precisamos do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus vai purificar toda a humanidade. O sangue de Jesus é quem vai alcançar todos aqueles que precisam de uma purificação. Então deixa eu melhorar isso aqui. Para de ir para a sessão do descarrego. Para de passar pelo corredor do sal. Para de pegar rosa ungida, copo de água. Só tem uma coisa que vai te purificar. É o sangue de Jesus. É a palavra de Deus. É a justificação que é em Cristo Jesus. Não há outra coisa que vai te libertar se não for Jesus. Você pode passar 10 anos na sessão, irmão, mas só tem uma coisa que vai te libertar, é o nome de Jesus, é Ele quem vai te justificar, é Ele quem vai te limpar por inteiro. Eu gosto disso porque Ele disse para Nicodemo, você precisa nascer de novo. Se Nicodemo falou, rapaz, como é que eu vou nascer de novo? Sendo velho. Eu vou entrar no ventre da minha mãe. Não, você precisa nascer da água e do espírito, da alma. Você vai ser um homem renovado. Renovado como? Renovado em espírito, renovado pela palavra, renovado na palavra, renovado pelo sangue. Porque o sangue e a palavra, quando entra, transforma. Aleluia, Jesus. Transforma, muda a vida. Muda a vida. Gálatas, capítulo de número 2, no seu versículo 16. Gálatas capítulo 2. Gálatas, capítulo de número 2, no seu verso 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. Olha isso. Há uma coisa muito importante aqui. A justificação é pela fé, mas olha que Paulo ele vai escrever para os irmãos de Gálatas. Pela fé de Cristo. Só a nossa fé não é suficiente. É pela fé de Cristo. Sabendo que o homem não é justificado pela obra, mas pela fé em Cristo e pela fé de Cristo.
É Bíblia, irmão. É palavra de Deus. A justificação é só em Cristo. É Ele quem nos justifica. É pela fé dele e pela nossa. Quando você começa a botar a tua fé em ação, Deus começa a botar dele junto. E as coisas começam a mudar imediatamente. Imediatamente. Ainda Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, vai dizer da seguinte forma: é evidente que pela lei ninguém será justificado. É evidente. A lei não justificava ninguém. Porque o justo viverá pela fé. O justo não vive perdido. O justo vive pela fé. E a fé em Jesus é evidente. É evidente. Só não consegue entender quem não quer. É a mesma coisa esse povo que está aí, irmão, acreditando aí, nesse STF aí que está soltando. É evidente, irmão, que ele fez o que fez, mas a lei, ela é errônea. A lei não justifica quantas pessoas foram presas injustamente, mas só quem não justifica é Deus. Se você começar a botar a tua fé em ação, Jesus vai te justificar. Então a justificação, ela só vem por intermédio de Jesus Cristo. A lei, ela traz um peso, mas a graça, ela tira o peso. Aleluia, Jesus. A lei, ela te algema. A graça, ela te liberta, ela quebra as algemas. A lei, ela te aprisiona, mas a graça de Jesus, ela te dá o caminho, ela te dá a liberdade que você precisa ter em Cristo Jesus. Maravilha! Verso de número 26. Para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente. Olha onde eu queria chegar. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é justo? A Bíblia diz que naquele grande dia, Jesus será o justo juiz. Hoje, João disse, que ele é o nosso justo advogado. Se pecar, filhinhos, porventura, tendes um advogado fiel. Hoje ele é advogado, mas naquele grande dia ele será o justo juiz. Então o que ele é justo? O que é justo? Justo, ele não dá além daquilo, ele dá a medida certa. Ou seja, se você pecar, ele não vai te isentar das consequências, mas ele vai te dar uma oportunidade de você pedir perdão para ele poder te justificar. E ainda assim, você ainda sofrerá pena, mas com Cristo ainda é melhor. Com Cristo, sendo justo e justificador. Sendo justo, ele vai te julgar. Sendo justo, ele vai entrar com mão forte. Mas sendo justificador, ele vai começar te absolvendo. Primeira coisa, irmão, olha isso, graça, favor imerecido. A graça é o favor imerecido. O que é isso? Nós não merecemos. Mas Deus nos deu por causa da sua graça. Misericórdia, a causa de não sermos consumidos. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Então, todas as vezes que ele entra com a sua justificação, a misericórdia entra junto. Por quê? Porque tendo justo, a ordem era para a morte. Mas como justificador, ele vai trazendo vida, ele vai entrando, ele vai mudando. Porque como justificador, ele entra sendo galardoador da tua alma, com misericórdia. Até então, a Bíblia dizia que nós éramos inimigos de Deus. Mas, por causa de alguém chamado Jesus, o justificador, nós agora temos paz com Deus. Paz
com Deus. 1 Coríntios 6, verso de número 11. 1 Coríntios 6, 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A lavagem, a santificação e a justificação, que é a doutrina de Deus, ela só vem por intermédio de Jesus. Então deixa eu melhorar isso aqui para você agora. Não adianta você correr para Maria, não adianta você correr para Buda, não adianta você correr para Allan Kardec. A tua justificação, a tua santificação, ela só vem por Jesus Cristo. É Jesus quem vai te justificar, irmão. Não vai. O salmista diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos, fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O salmista, no outro texto, ele diz assim: olha, o Deus deles tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Mas o nosso é diferente. Que Deus é esse? Eu vou falar igual Paulo diz. Paulo, quando chega em Atenas, ele vai pregar sobre o Deus desconhecido. Você não está vendo, mas ele te vê, ele tem boca e fala. Quantas vezes Deus falou conosco, irmão, no nosso quarto? Então eu gosto disso, sabe por quê? Porque é só o nosso Deus quem nos justifica, só é o Jesus de Nazaré quem te justifica, só é o Deus eterno quem vai trazer justificação para tua casa, para tua alma. Não adianta correr, não adianta mudar de rumo. Deus vai entrar com providência. Saulo correu até quando deu, mas no caminho, o justificador da igreja, o justificador dos crentes entrou em ação e pegou Saulo no caminho. E até hoje é falado: quem era Saulo? Agora se mudou. Qual o nome? Agora é Paulo. Paulo, quem é esse? Agora esse aqui é aquele que está sendo perseguido junto com a igreja. Jesus vai preparar um caminho para você e ele vai entrar com providência na tua vida e vai começar a te justificar. Ele justificou a igreja e vai justificar a tua alma no nome de Jesus. Amém.